anos de consagração do nosso pastor. Glória a Deus. Já foi falado aqui, mas se nós somos um povo feliz, se nós somos um povo saudável, é porque nós temos uma raiz saudável. Amém, irmãos? A igreja, ela é a cara, ela reflete quem é o seu líder. E glória a Deus, porque aqui nós temos palavra de verdade. Aqui nós somos direcionados a ter uma vida com Deus. Aqui é falado de um evangelho profundo e nada raso. Glória a Deus, e isso vem da vida do nosso líder. Amém? Você é feliz por isso? Então aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Abra aí em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você mais uma vez. Já quero aqui dizer que esse povo do louvor arrasou nesse pé de serra. Minha gente, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Quero dizer que eu amei a sanfona. Cadê o irmão da sanfona? Acho que foi lá atrás. Meu Deus do céu, minha gente. Bem que a gente podia ter uma sanfoninha de vez em quando, não era? Oh Deus, levanta os sanfoneiros de Jesus aqui nessa igreja. E ó, irmão, se tu toca a sanfona, desenterra ela hoje. Porque Jesus está falando contigo. Minha gente, é muito bom esse negócio, meu Deus. É muito bom ser nordestino, não é não, irmãos? Eita, maravilha demais. Vamos lá. Marcos capítulo 6, a partir do verso 45, diz assim. E logo obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos o viram e se perturbaram. Mas logo falou eles e lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram assombrados e maravilhados. Amém? Mesmo sendo servos de Deus e amando a Deus, muitas vezes nós podemos nos distrair no meio da caminhada. As demandas são tantas, os problemas, as dificuldades, que muitas vezes nós podemos nos distrair. Murilo gosta muito de falar sobre isso, sobre as várias vozes que tentam roubar a nossa atenção. E eu quero começar perguntando qual é a voz que está em maior volume na sua vida. Quem é que está no comando da sua vida? Quem é a voz que direciona você? Quem é que está sentado no banco da frente da sua vida? Deus, as suas emoções, as suas amizades, os seus sentimentos, a necessidade de aprovação. O que é que dirige a sua vida? Qual área da sua vida que você pode ter perdido Jesus? Mesmo estando dentro da igreja, mesmo servindo a Jesus, nós podemos perdê-lo. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 2 que os próprios pais de Jesus o perderam. Jesus e seus pais foram a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E quando eles voltavam, eles descobriram que Jesus já não estava mais com eles. Não foi algumas horas, foram 3 dias. 3 dias para descobrir que Jesus não estava perto deles. Eles perderam Jesus, voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus ensinando. O que é que você quer dizer, Ariana, hoje? Existem zonas de perigo onde nós podemos perder Jesus. Existem 3 momentos em toda a estação da nossa vida: o começo, o meio e o fim. O começo é aquele momento que é empolgante. O começo é aquele momento que nós temos impulso. Quando algo está começando, nós somos mais fervorosos, nós somos mais animados, né? Nós oramos mais, vibramos mais. O começo é onde todo mundo quer estar. Uhul, é o começo, vamos embora. Uma nova ideia, vamos fazer, vai ser lindo, vai ser bom, vai ser fantástico. O final é quando nós realmente chegamos lá. É quando a gente cruza a linha de chegada, é quando a gente consegue comprar casa, quando consegue comprar o carro, quando consegue pagar aquela dívida, quando consegue terminar a faculdade, glória a Deus. E o meio? O meio é o trecho mais longo e o trecho também mais perigoso. O meio não é nem o começo nem o fim, e é nesse meio que tantas pessoas perdem Jesus. É nesse meio que muitas pessoas abandonam a igreja. É nesse meio que muitas pessoas deixam Jesus. É no meio, quando não há tanta empolgação assim, quando muitas coisas parecem perder o seu brilho, que as pessoas viram as costas, que as pessoas param de servir com amor. É no meio
que as pessoas perdem o seu compromisso, a sua visão. É no meio que as pessoas que disseram que estaria com você, que bateram no seu ombro e disse, conta comigo, foi embora. E a maior parte da nossa vida é feita no meio. Tem gente que até começa bem, mas não consegue permanecer, porque o meio é um momento onde nós, como igreja, precisamos falar. Precisamos falar desse meio, porque ele é importante para o final. Todos nós queremos chegar ao final, todos nós queremos o pódio, mas nós precisamos ter cuidado e atenção para esse meio. Todas as áreas da nossa vida carregam o meio. Talvez eu estou falando aqui para casais que começaram bem no seu casamento, se amando, sendo fiéis, mas o meio, o dia a dia, a tensão, as coisas que não davam certo, a falta de dinheiro, a falta de diálogo, alguma coisa causou uma tensão no meio do caminho. Nós precisamos falar do meio, porque essa história de Marcos fala do meio de alguma coisa. É uma história interessante porque os discípulos estão saindo de uma costa e indo para uma costa. Os discípulos estão saindo de algo e indo para algo. Eles estão começando algo para finalizar ali algo. Qual é esse algo, Ariana? Se você for ler no capítulo 6 ainda, os versículos anteriores, Jesus e os discípulos estão saindo daquele momento onde Jesus multiplica os pães e peixes. É quando os discípulos veem Jesus alimentar toda aquela multidão. E começa o que nós lemos, que Jesus disse, ele obrigou os discípulos a entrar no barco. Eles estavam vivendo uma costa de milagre, um momento de milagre. Mas até o momento que Jesus disse, tá bom, agora eu vou mudar vocês de fase. Entra no barco. Era o momento de sair de um lugar para o outro. Nós estamos constantemente sendo influenciados pelo reino espiritual, por Deus, a sairmos de uma costa e ir para outra. Deus sempre vai olhar para você e te enxergar em outro nível. O que Deus não quer é que você monte barraca e more aonde você está hoje. Porque Deus é Deus de movimento. Quem lê a Bíblia e conhece o Deus de Gênesis e Apocalipse sabe que Ele não é um Deus parado. Ele é um Deus que movimenta. Ele é um Deus que sempre leva além. E a verdade é que muitas pessoas estão acomodadas no meio. Os discípulos seguiam a Jesus, viam os milagres, conheciam Ele, dormiam e acordavam com Ele. Eles tinham acabado de ver uma multiplicação, um milagre. Jesus alimentou tantas pessoas. Uhul, que maravilha! É o início é empolgante. Aí Jesus vai dizer, peraí que agora eu vou te ensinar o que acontece no meio. Entra nesse barco. Jesus que obriga a entrar no barco. Por isso, querido, que você não pode viver um evangelho de empolgação. Ei, crente, você não é chamado para ser crente de espetáculo. Eu vou naquela igreja porque ali tem um fulano. Eu vou naquela igreja porque ali tem a irmã fulaninha. Isso é viver de espetáculo. Crente que sabe quem é, tem raiz. Porque aqueles que vivem de espetáculo, eles denunciam na sua vida que eles não sabem lidar com o meio. A minha igreja ficou diferente demais. A minha igreja não está do jeito que eu quero, deixa eu ir para ali. Está atrás de espetáculo. Eles tinham acabado de ver milagre. E Jesus diz, entra no barco, porque eu vou ensinar vocês a serem crentes maduros. Cuidado, porque o meio é onde você é testado. Cuidado, porque o meio é onde Deus avalia o seu nível de compromisso e o seu nível de resistência. Eles dizem, ei, entra nesse barco. Está lá no verso 45. Passem adiante para o outro lado, para Betsaida. Jesus está dizendo, ei, sai do lugar do milagre, da multiplicação, dos pães e dos peixes, porque você tem outro lugar para chegar. O destino é Betsaida. A vida do pastor começou dentro de um barco, espiritualmente falando. Na hora que ele disse sim, Jesus disse, vai para o barco. Tem Betsaida, Múcio, mas entra no barco. Pergunta a ele se foi fácil. Pergunta quantas tempestades ele teve que enfrentar.
Querido, na hora que você diz sim para Jesus, tem um momento da sua vida que Deus vai tirar você da costa segura, te colocar num barco, para você perder a emoção do momento, porque só se torna maduro quem enfrenta o meio. Só se torna maduro quem rompe a motivação, a alegria do início. No final você só celebra com quem ficou. No final você só celebra com quem foi perseverante. Jesus colocou os discípulos no barco e mandou eles irem a Betsaida. Ei, querido, para os discípulos não era difícil entrar no barco. Eles eram pescadores. Eles conheciam sobre mar. Eles conheciam sobre tempo. Eles conheciam sobre maré. Eles dominavam o barco. Eles sabiam o que fazer. Não foi difícil entrar no barco. Mas Deus queria ensinar algo. Sempre que Deus sinaliza que você tem que deixar algo que às vezes é bom para entrar no barco para amadurecer, é porque Deus quer revelar algo novo dele. O que foi que os discípulos foram aprender ali? Que Jesus é tão poderoso que pode fazer o que ninguém faz: andar sobre as águas. Toda vez que Deus nos coloca num barco, mesmo Ele nos dando uma missão, porque tem muita gente assim: Deus, eu estou nesse barco, eu estou perdido, olha a tempestade. Mas a instrução foi: entre no barco e vão a Betsaida. A instrução não foi: entre no barco e morram na tempestade. Não foi. Querido, quando você está no meio, você tem que ouvir qual foi a instrução. Eles se agitaram na tempestade. Eles se agitaram naquele momento porque eles esqueceram a instrução. E quantas vezes nós até começamos bem, mas não sabemos administrar o meio, porque a gente esquece qual foi a instrução. A instrução foi: cheguem do outro lado. Cheguem a Betsaida. Ei, querido, nessa tarde Deus está dizendo: eu tenho uma Betsaida na tua vida. Para de achar que eu não estou nesse meio. Eu te coloquei nesse barco com um propósito. E você não vai morrer nele, apesar da tempestade que você enfrenta no meio. Tem uma instrução. Quem gosta de entrar no barco, irmão? Ninguém gosta, não. Era melhor estar lá na Costa do Milagre, na festa da celebração e da multiplicação dos pães e peixes. Era melhor ficar lá com a multidão. Uhul! O Senhor multiplicou o pão, ninguém morreu de fome. Era melhor. Mas para quem é discípulo, Deus não deixa você na condição de ser só um empolgador. Quem quer ser discípulo de verdade vai ter que superar a fase da empolgação. O que nós queremos é encontrar tudo pronto, irmãos. Meu irmão, nem no supermercado tu encontra pronto. Tu vai na prateleira, tem que pegar o macarrão, o pacote do molho, chegar em casa, cozinhar. A gente quer viver na prateleira da vida e pegar as coisas prontas. Não. O que Deus está fazendo aqui, te trouxe aqui, é para falar que Ele tem uma rota. E Ele tem um destino para você chegar. Um destino para sua casa chegar. Um destino para sua família chegar. Um destino para o seu casamento chegar. E Deus está dizendo: não tenha medo do meio. Não tenha medo do barco. O inimigo sempre vai estar interessado em mexer com você no meio. Porque ele sabe que no início é muito empolgante. É muito maravilhoso. Por isso que muitas vezes a gente perde a chama do primeiro amor. Porque o primeiro amor é empolgante. O primeiro amor é maravilhoso. A gente ora toda hora, acorda de madrugada, jejua todo dia, quer estar na igreja toda hora. Mas Deus quer te capacitar no meio. E é no meio que o inimigo vai chegar para roubar de você sua paixão, o seu fervor, o seu entusiasmo, a sua fé, a sua alegria. O inimigo vai esperar afastar um pouco da costa, onde o milagre estava acontecendo, para chegar nesse lugar e abalar o teu compromisso, abalar a tua fé, abalar. Deus, o inimigo vai fazer de tudo para você se afastar daquilo que é importante no meio. Porque se ele te destruir no meio, você não chega no fim. O pastor superou as tempestades do meio. 30 anos, irmãos, é uma vida. Talvez tem gente aqui que está me ouvindo que tem menos de 30 anos. No meio ele enfrentou muitas tempestades, porque tem um fim. Quem quer chegar em Betsaida tem que romper no meio.
Fique atento, porque o inimigo vai fazer tudo para acabar com você no meio. Ele vai fazer de tudo para te parar no meio. Por quê? Porque ele não quer você livre daquele vício. Ele não quer você livre daquele pecado. Ele não quer você livre do adultério. Ele não quer livre que você seja livre daquilo que te prende. Ele vai te abalar no meio. E é no meio quem realmente você descobre quem você é. Muita gente se frustra no meio, porque é no meio que você descobre quem você é. É no meio que você descobre o que está dentro de você. Você pode ser até uma pessoa cheia de fé, um adorador maravilhoso, uma adoradora maravilhosa, mas deixa chegar o meio da sua vida. É aí que você descobre onde está a sua fé e quem você é. Onde está o seu nível de compromisso. Ô irmão, começar todo mundo começa. Não se ilude muito com quem está sempre no começo. Deus quer nos tornar maduros. Deus quer nos fazer romper e vencer no meio. E a Bíblia fala que lá no verso 48 eles estavam lutando para remar. A tempestade já vinha, a tempestade estava grande. E a Bíblia fala que eles estavam lutando para remar. Lutando contra a probabilidade. Eles estavam enlouquecidos, preocupados. Eles estavam tentando remar, eles estavam tentando sair do lugar. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão remando no casamento e não vai para canto nenhum. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão remando na sua vida financeira. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão remando, se esforçando, suando na sua vida com Deus e não sai do lugar. Ei! Hoje Jesus está vindo em nossa direção. Assim como Jesus chegou naquele momento de tempestade e foi em direção aos discípulos, Jesus está chegando em nossa direção. A instrução dele foi: vocês vão chegar a Betsaida. Vocês não vão morrer no caminho, tá entendendo, igreja? Você não vai morrer por essa luta. Você não vai morrer por esse desafio. Você vai superar. O seu destino é Betsaida. Betsaida. É lá que nós vamos chegar. Os discípulos tinham que enfrentar aquela batalha para ter autoridade em Betsaida, irmão. A gente não sabe o que vai encontrar em Betsaida. Temos que vencer no meio. Onde a gente está no barco, na tempestade, temos que vencer. Porque na hora que a gente vence no meio, lá na frente, Deus nos dá uma autoridade. Os discípulos não sabiam o que eles iam encontrar, mas eles precisavam da autoridade de vencer no meio. Aquele que te trouxe até aqui vai te levar até o fim. Não precisa ter medo. Essa palavra é uma resposta para alguém. O Deus que te trouxe até aqui vai te levar até o fim. E eles, é engraçado porque Jesus vem andando sobre as águas e eles não reconhecem a pessoa com quem eles conviveram tanto tempo. É triste encontrar pessoas que estão há 5, 10, 15, 20 anos na igreja e não sabem lutar as suas lutas. E não venceram lutas do início. É a mesma coisa aqui. Eles começaram empolgados e agora no meio da tempestade eles nem reconheciam Jesus. Ainda é possível, querido, andar com Jesus, vir para a igreja, cultuar, levantar a mão e não reconhecer quem Ele é. O que Deus está dizendo para nós é: ei, se levanta, rompe esse meio, porque tem um destino. O destino é Betsaida. Quando Ele chega andando sobre as águas, os discípulos agora vão ter uma revelação que eles nunca tiveram de Jesus. Eles andavam com Jesus, então eles viam Jesus andando nas ruas. Eles viam Jesus até no barco com eles. Em algum momento de alegria, de descontração. Mas andar sobre as águas era a primeira vez. Aqueles que vencem o meio são os que veem Jesus andar sobre as águas. Nem todo mundo reconhece quando ele chega, porque só quem vence o meio é que vê ele andar sobre as águas. Existe sobrenatural que não é para todos. É só para quem tem coragem. É só para quem passa de empolgador para superador. Meu Deus. Eu não quero ser uma empolgada. Eu quero ser uma enraizada. Empolgada é rasa. Empolgado é raso. Só está feliz se as circunstâncias estiverem boas. Não. Eu não quero ser uma empolgada. Eu quero ser uma enraizada. Eu quero
quero reconhecer o sobrenatural. Eu quero romper no meio das minhas lutas e ver Jesus chegando, fazendo o impossível e o sobrenatural na minha vida. Sempre que você estiver no meio, querido, e você não se abalar, Deus vai revelar algo dele em você. Porque toda luta deixa algo de Deus em nós. Toda luta que você vence é como se Deus colocasse uma impressão dele em você. É uma carimbada, pá, aprovada, puf, aprovado. Toda luta deixa algo de Deus em você. Então Deus está nos ensinando para romper e vencer o meio. E a Bíblia fala no verso 50 que os discípulos estavam apavorados. Eles estavam com medo. E Jesus é bom, né? Ele não chega dizendo, sim, bando de covarde. Não, ele diz, ei, sou eu, tenha de bom ânimo. Tenha de coragem, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é Deus que aponta. O nosso Deus não é Deus que causa peso. O nosso Deus desafia a mudar, mas com amor. Quando ele chega andando sobre as águas, aquele pavor, aquele grito, eles dizem, ei, tenha de bom ânimo. Sou eu, não precisa ter medo. Só Jesus que faz isso, irmãos. Esse é o nosso Deus de amor. E eu creio que nessa tarde Deus está nos batizando com essa coragem. Porque Jesus precisou chegar ali para encorajar aqueles discípulos. Deus está nos dando coragem para superar a dívida, para superar as dúvidas, para superar os pensamentos errados, para superar o vício, para superar o pecado, para superar as circunstâncias que vivem dizendo para você desistir. Eu quero declarar em nome de Jesus que ninguém aqui vai desistir. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo pensamento maligno que tenta te envolver para você desistir de você, da sua vida, do seu sonho, do seu casamento, está quebrado em nome de Jesus. Deus mandou os discípulos irem para Betsaida. Ei, quando ele chega ali andando sobre as águas, ei, Pedro, Tiago, João, pelo amor de Deus. Olha Jesus dizendo isso. Pelo amor de Deus, quem mandou para Betsaida fui eu, não foi outra pessoa não. Deus trouxe você aqui nessa tarde para dizer, ei, quem mandou você ir para Betsaida fui eu. O destino que eu tenho, quem deu, fui eu. Vá até o fim. Vá até o fim, irmãos. Pegue a experiência e o testemunho do nosso pastor e vá até o fim. Porque o meio dele ministerial não foi fácil, mas ele foi até o fim. Essa tarde é uma tarde onde Deus está te dando coragem para ir até o fim. E a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Provavelmente, quem estava do outro lado estava vendo a tempestade acontecendo. Sabe por que você tem que vencer no meio? Porque tem uma multidão olhando para você, esperando qual vai ser a sua resposta no meio. Sabe por que você tem que vencer? Porque dentro da sua casa tem seus filhos olhando como você vai resolver a situação. E dependendo da sua resposta, é como ele também vai responder os desafios dele lá na frente. Você precisa vencer no meio, porque tem uma multidão olhando. Enquanto Pedro, Tiago, João, os discípulos estavam aqui sofrendo na tempestade, o barco sendo levado de um lado para o outro, tinha uma multidão do outro lado observando como é que eles iam resolver aquilo. E eles precisavam resolver, por isso que Jesus chega, irmãos. Sabe por quê? Porque eles não sabiam o que encontrar lá. Mas com certeza eles chegariam do outro lado dizendo, o Deus que nos acompanhou fez, Ele vai fazer aqui também. Aquele Jesus que resolveu lá no meio do mar, no meio da tempestade, vai resolver aqui em Betsaida também. Tem uma multidão que está esperando o teu posicionamento, a tua resposta. Querido, é no meio que você é testado. Que bom, pastor, que você não abandonou no meio. Que bom que você não desistiu no meio. Porque El Shaddai está aqui. El Shaddai está aqui. A El Shaddai está aqui. A El Shaddai continua aqui. A El Shaddai continua forte. A El Shaddai continua aqui. Que bom que você também não desistiu. Porque se eu estou olhando para você aqui hoje, é porque você também não desistiu. Eu não estou olhando para pessoas que nunca passaram por lutas. Eu estou olhando para um exército que disse, eu vou romper no meio. Eu vou vencer no meio.
Eu vou vencer nessa tempestade. Eu vou vencer onde tudo diz que eu não vou conseguir. Porque nessa tarde Jesus está andando sobre as águas e se aproximando de nós. Qual é a tempestade que está batendo no teu barco hoje? Qual foi a voz que comandou a sua semana? O que você ouviu e de quem você ouviu que você tinha que desistir? Querido, o que Deus está fazendo nesse tempo é nos tornando um povo maduros. O Senhor Jesus está voltando e Ele quer amadurecer a sua igreja. Não é uma noiva qualquer que vai subir. É uma noiva madura que não esquece de carregar óleo. É uma igreja madura que está com as suas lamparinas acesas. Não deixa a mentira te cercar nesse tempo, que Deus quer o teu coração. Deus não quer tua posição, Deus não quer tua conta bancária. Deus quer teu coração. Porque até hoje você não se entregou, porque você vem para a igreja e não sente Ele. Porque muitas pessoas dizem: eu não ouço Deus. E voz está dominando a sua vida, porque Ele está falando mais do que nunca, igreja. Ele está falando mais do que nunca. E muitas vezes Ele nos obriga a entrar no barco. Ele fecha uma porta. Ele faz nos viver a frustração. Algo que a gente queria tanto não dá certo. Ele nos coloca no barco. Ele ainda é Deus que nos obriga a entrar no barco para viver a tempestade, para dizer: ei, eu não quero você um empolgador. Eu quero você um realizador. É isso que Deus está fazendo com a sua igreja. Eu vejo Deus fazendo isso com a igreja. É tempo de reconhecer Jesus se aproximando, irmãos. É tempo de reconhecer. Não é tempo mais de ter crise. É um fantasma. Não é crise. É você reconhecer que Ele está vindo e dizer: Jesus chegou. Ele chegou, porque o que Ele disse é que eu vou chegar a Betsaida. Eu não vou morrer nesse mar. Mas você vai ter que me sustentar aqui. Mas aqui eu não morro. Porque eu tenho um futuro, eu tenho um destino, eu tenho um Betsaida. Eu tenho 2024. Eu tenho 2025. Eu tenho 2030. Eu tenho 2040. Eu tenho anos pela frente. Eu não vou morrer em 2023. Porque Betsaida está me esperando. Irmão, não quero chegar em Betsaida com cara de morto, de oprimido. Você chega em Betsaida com cara de quem venceu. Irmãos, depois daquela tempestade, a cara de Pedro, ainda mais que ele andou um pouco sobre as águas com Jesus, foi de quem era empolgado. Não, empolgado não a empolgação lá, mas o ânimo. Vocês viram que eu andei? Ah, Pedro, tu falhasse, mas eu andei. E tu que nem andou? Irmão, depois quem sai de uma tempestade onde Jesus chega, não é igual. Há uma autoridade que é liberada aqui no meio para você vencer em Betsaida, porque a gente não sabe o que é que Betsaida nos espera. A gente não sabe as demandas de Betsaida, mas depois da tempestade, eu sou outra. Depois que eu fecho esse barco, eu sou outra. Depois que você vencer essa luta, irmão, você é outra. Depois que você vencer essa luta, meu irmão, você é outro. O mundo vai ver Jesus em nós, o brilho do Senhor em nós, a alegria do Senhor em nós. O nosso olhar não é o mesmo, a nossa fala não é a mesma, a nossa vida não é a mesma. Porque depois que você rompe a tempestade no meio, você tem uma outra autoridade para viver a sua vida. Aleluia! Esse é o nosso Deus que nos faz romper no meio. Deus está dizendo: vá até o fim, não é hora de desistir. Fique de pé, querido. Você recebe essa palavra?